Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 7, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando, né, Augusto? Conta pra gente um pouquinho onde nós estamos. Logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a prece de gratidão. Estamos no Código Penal da Vida Futura. Estudamos semana passada do item 6 até o item ao 10º, e onde Kardec nos explica que o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos, e que toda imperfeição é fonte de sofrimento, e que o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez. E hoje a gente inicia o item 11º, Código. Então vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, do trabalho e do estudo. Ajuda para que nós possamos prestar atenção nessas lições que são de fundamental importância para a nossa vida, para a continuidade da nossa vida, do outro lado, do lado mais importante, onde a gente sabe que através das nossas atitudes aqui será o nosso destino no mundo espiritual. Ajuda-nos para que possamos compreender, praticar e internalizar bem essas lições, porque nós somos os espíritos rebeldes, os espíritos que escapamos dessas lições quantas e quantas vezes. Ajuda-nos com toda a tua misericórdia e teu amor, e ajuda-nos a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. Então vamos retomar, né, Augusto? Lembrando a pergunta que a nossa colega trouxe, a Elaine, né, que ela perguntou em relação à maioridade e menoridade, né, perante o Código Penal da vida futura. Aqui, quando nós estamos na Terra, existe um juiz que vai penalizar. No mundo espiritual, quem é o juiz? Na verdade, até mesmo no mundo físico, perante nós, quem é o nosso juiz? A consciência. É a consciência. Então, a própria consciência é que nos pune. Então, não tem como nós ludibriarmos a própria consciência. Quanto mais conhecimento temos, maior responsabilidade assumimos. 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foi cometida. Então, a expiação é algo que está pronto? Não. O que é a expiação? Eu vou reparar o mal que eu fiz. Então, quando ele diz que ela varia segundo a natureza da gravidade, quanto maior a gravidade do que eu fiz, maior a dor a sofrer. E não pense em expiação em uma encarnação e tudo está resolvido. Às vezes são várias e várias reencarnações. Porque o primeiro movimento que a gente vai estudar aqui é eu reconhecer e me arrepender. Reconhecer e arrepender é um dos primeiros passos, mas ainda não é a solução. Eu preciso reparar o mal que eu fiz e preciso passar pelo mal que eu fiz. Então, é muito complexo realmente. E depois voltar para a prova que eu fugi, que deixei de passar. Então, a expiação, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, expiação é eu reparar o mal que eu fiz. Provação não está dentro da pena, por quê? Porque a provação é Deus enviando para eu progredir. Então, nós podemos, por uma rebeldia em uma prova que eu estou passando, acabar criando uma expiação. Vamos trocar em miúdos isso.
Vamos dizer que você passa por uma provação de perder os teus bens materiais. Não por uma incúria tua, por uma traição, vamos supor, do teu sócio, ok? E isso você atraiu esse tipo de sócio porque a tua prova era essa. E ele amarrou de um jeito que você confiou tanto que você não tem como recuperar, não tem nem como comprovar. Perdeu. Isso pode ser uma prova para ele. Uma prova de perdão. O que isso está pedindo? Perdão. Juridicamente está tudo certo, ele não tem o que reclamar. Porque o cidadão fez de forma perfeita. O cidadão tem um débito com quem? Com Deus, com a lei. Que o cidadão sabe que foi pérfido com essa situação. Mas a aprovação dele é abrir o perdão, liberar e reconstruir a vida dele. Afinal de contas, ele é um homem inteligente. Então, se ele fizer isso, ele bateu 10 na lição, bateu 10 na prova. Mas vamos dizer que ele não fez isso. Ficou com ódio tão grande do seu sócio que ele mandou matar o sócio. Então, de uma prova, agora ele arrumou uma expiação. Então, aí ele mandou matar. Então, olha a confusão que ele construiu para as próximas reencarnações. Ou se de repente ele não matou, mas o que ele fez deixou o cidadão vegetando em cima de uma cama. Que é qual livro do André Luiz? É Os Mensageiros, em que o esposo decidiu trazer o irmão, que estava passando dificuldade, e o irmão dele, irmão consanguíneo, acabou se apaixonando pela cunhada. E o que eles fizeram? Eles começaram a idealizar uma forma de matar, ou seja, ela, o esposo, ele, o irmão. E o que fizeram? Como os dois, ela e o marido, eram da área da farmacologia, né, do laboratório. Isso. E aí ela pegou uma bactéria fulminante, né, levou essa bactéria, e como ele estava com um ferimentozinho no nariz, não era isso? Ela aproximou a laminazinha e ali contaminou. E a bactéria foi fatal. Morreu. Ou seja, alguém desconfiou? Não. Ou seja, aonde estava a prova? A prova era reencontrar alguém que ele tinha uma atração muito grande. Isso não é amor, tá, gente? Porque o amor, ele é racional. O amor, ele não é irracional, porque o amor é de ordem divina, o amor é perfeito. Isso aí é paixão. E uma paixão má. Por que uma paixão má? Porque ele não tem o controle, ele não usa a razão. Então aí a prova era eles se reencontrarem. Gente, e ela não estava casada com o vizinho. Olha como a misericórdia divina deu todos os motivos para ele dizer não. Estava casado com o irmão. Então, ou seja, de uma prova ele arrumou agora. Os dois arrumaram uma expiação. Entendeu o que é prova e o que é expiação? Então, a expiação desse irmão vai ser muito mais dolorosa. Por quê? Porque era o irmão dele. Irmão consanguíneo. É uma traição muito maior. Entende? Então, por isso que a expiação vai variar sempre conforme a falta. Né? Vamos para o 12? 12º. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado, segundo o seu valor. Então, aqui já ainda há pouco falamos, uma encarnação vai resolver? Também isso vai variar o tempo. Pode ser 1, 2, 3, 500 anos. Vamos pegar a própria obra Renúncia, que vai encontrar o mesmo grupo de qual obra? Renúncia acontece no século XVII. E 50 anos depois está ali no 2º século. Então esse grupo se reencontrou
No século XVII, 1600 e um pouquinho, o que eles fizeram? Dentro das provas, olha o tempo que eles passaram. Quando foram se reencontrar de novo, lá 14 séculos depois, o que aconteceu? Repetiram os mesmos erros. Então, às vezes, a gente prolonga muito tempo uma prova. Uma prova a gente prolonga por muito tempo. Então, a gente expia, repara, aprende. Tá bom. Agora vamos passar por aquela prova. Vamos reencontrar o grupo novamente. Em situações parecidas. Vamos ver como é que vão se portar? Eita, a Suzana e a Cláudia Sabina, né? Repetindo a mesma malícia, a mesma história. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, não tem regra. Por que não tem uma regra, um tempo definido? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, como diz a minha irmã Vivica, a Viviane, mana, cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma individualidade, é uma mente. Então, e o papai não vai nos obrigar. Você tem que fazer assim. Não. Ele deixa. Mas a gente sofre as consequências das nossas atitudes. 13º. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, se não há, enquanto não há uma melhoria, ele vai continuar nesse processo do castigo. E quem está castigando? Ele mesmo. Por que ele está castigando? O que acontece? Porque nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. É uma lei. Toda lei divina é inderrogável. Se a causa é má, o efeito é má. Se a causa é boa, o efeito é bom. Então, quando ele diz a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado, se ele melhora, deixa de receber o próprio castigo. Entende? É impossível eu plantar genipapo, que eu gosto, por sinal, e querer colher maçã. Então, o que a gente planta, a gente vai colher. Então, se eu planto mal, eu vou obter o mal. Se eu planto bem, eu vou obter o bem. Se eu planto mal, sofrerei o castigo do mal que eu fiz. Se eu planto bem, estarei sendo acariciado e amparado pelo bem que eu fiz. E, gente, isso precisa fazer alguma faculdade para entender isso? Se eu não mudo, eu permaneço sofrendo eternamente. Isso é um fato. Agora, a misericórdia divina, ela vai intervindo. Ela vai intervindo. Então, tem algumas encarnações muito dolorosas. O grande lance, sabe o que é? A pessoa vai para a expiação, vai para as dores, aí quando ele volta naquela prova, ele tende a repetir tudo de novo. O problema é a prova. Quando a gente está expiando, a gente está ali quase sempre difícil. Às vezes a gente se revolta também, mas normalmente a gente está ali, submetido, preso e limitado, para não fazer o mal. Quando a gente se vê novamente na prova, lá está a gente, tocando terror novamente. Então, a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Culpado por quê? Responsável. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Olha, você fez isso, você terá 300 anos de punição. Pronto. Mas se eu melhorar? Não interessa. São 300 anos. Não existe isso. É isso que ele está querendo dizer. A duração do castigo está subordinada à melhoria. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Se eu mudo no percurso, tudo pode mudar. Tudo depende de nós. Tudo depende do que eu estou fazendo hoje da minha encarnação. Se a gente... Do Espírito Castelnau da Ria, da Revista Espírita, né, Carlinha? Conta pra gente. Ele matou o irmão e a mulher, né, com ciúme, e estava já há 200 anos, ele não podia sair da casa. Quando ele saía era tudo negro, ele não conseguia, sabe?
E ele achava que era uma punição eterna para ele, porque o mal que ele tinha feito ninguém sabia. E a gente vendo que ele era só a forma dele se arrepender. E por que ele continuava preso, tu lembra? Porque ele não estava arrependido. Ele não estava arrependido. E se tirasse ele dali, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o mal, ele ia ser um daqueles espíritos que ia tocar o terror, lembra disso? Ele tinha dado já um tapa na pessoa. Deu, porque foi tirar satisfação com ele, né? Assustou o outro que teve ataque cardíaco. Assustou o pai, depois o filho foi para tomar satisfação. O pai morreu, infartou com susto. Ele era perverso. É. Porque o filho foi provocá-lo. Inclusive, ele falou para o Kardec: nunca ninguém tinha orado por mim. Vocês lembram disso? Nunca ninguém orou por mim. Isso foi uma das coisas que sensibilizou muito quando o Kardec o evocou. Mas a Carlinha está trazendo aqui um exemplo. E esse exemplo é isso. Por que ele estava há 200 anos? Porque ele era perverso. Eu dou exemplo de próprio Paulo. Saiu de um assassino para ser um espírito puro. A maldade ali do Paulo era a vaidade, né? A vaidade e o orgulho, que era resultado, inclusive, da educação que ele tinha recebido. Porque tem um pouco disso, né? Ele recebeu a educação hebraica, né? E a própria condição financeira que ele nasceu. Tudo isso faz parte da nossa personalidade, gente. Por que Jesus disse assim: esse é um vaso escolhido por mim? Ele sabia a potencialidade, sabia a força dele, sabia a tendência dele. A tendência dele era para o bem, não era para o mal. Ele não era um ser humano perverso. Mas aquela encarnação ele estava se perdendo. É por isso que a gente fala, o meio, daí a prova. O meio que nós nascemos influencia muito. Por que hoje nós temos, vou fazer um parêntese aqui, um alto número de jovens que sofrem com a síndrome do pânico? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que hoje está tão comum? Mãe solo, filho, filha única, pode prestar atenção. E normalmente uma mãe super protetora. Vai pegar na escola, vai deixar na escola, vai pegar isso, vai pegar aquilo, a mãe vai na frente, resolve tudo. Chega na fase da adolescência, o menino ou a menina começa a perceber que vai ter que sair daquela caixinha. Só que foi ensinado para ele que o mundo é perigoso. Ele nunca soube lidar com adulto. E ele está tendo pavor de tudo isso. E aí, você vai empurrar a criatura? Você não ensinou? Eu digo assim, olha, eu com 9 aninhos, tá certo? Porque era um outro contexto, mas a gente está dizendo hoje para o jovem que o mundo é perigoso, o mundo é perigoso, o mundo é perigoso, o mundo é perigoso. Não tem como ele não fazer uma síndrome do pânico. Então, mamãe, vai lá na taberna, minha filha, compre isso. Volta, vê, chega em casa. Minha filha, isso aqui eu não mandei comprar, não, isso aqui tá errado. Volte e vá trocar. Então, nessa coisinha simples, ela estava me ensinando ao quê? A resolver encrenca. Você fez, você resolve. E outro, com adulto. E lá em casa é interessante, todo mundo muito bem despachado. Por quê? Porque a mamãe nos ensinou desde cedo. Ela não era aquela mãe super protetora, não, deixa que eu vou lá resolver tudo. A mamãe, poucas vezes a mamãe foi na escola. O mais velho sempre ia acompanhando as mais novas, éramos muitos, né? Acho que vocês também viveram isso, né, Mita e Carla? Legião. Mas eu me recordo da mamãe ter ido à escola uma vez para resolver um problema, porque a professora pegou na orelha da Viviane que arrancou quase o brinco dela, ficou vermelha. Quando chegou em casa, aí a mamãe ia lá tomar satisfação, né? Ou seja, isso é coisa para adulto realmente. Mas, fora isso, a gente resolvia tudo. Isso foi ruim? Não foi. Então a gente está vivendo de um jeito que a gente coloca os nossos filhos numa caixinha, cria eles dentro da caixinha, não ensina eles a resolver nada. Quando chega a vida adulta, ele não sabe. E às vezes esse adulto está com, sabe quantos anos ainda dentro da caixinha? 29 anos. Já com psiquiatra, já tomando medicação, acompanhamento psicológico. Mas isso é resultado dos nossos excessos, da nossa
Gente, filho não é boneco, nem boneca. Ninguém brinca de boneca com filho. Filho é um espírito encarnado com o propósito de evoluir. É um ser humano, não é um boneco, não é uma boneca. A gente se preocupa com um quartinho, a gente feita, é rosozinho, é azulzinho, faz kit disso. A gente devia fazer um curso para ser mãe, um curso para ser pai. Nós deveríamos procurar livros, que tem muitos livros bons que nos ensinam desde a infância como se deve se fazer. Mas a gente não se interessa por nada. A gente diz, mas não vem com manual. Não vem com manual, então mais um motivo para eu aprender a saber como é que é. Então, ser mãe, ser pai, exige de nós, sim, aprendizado. Eu preciso saber lidar, eu preciso aprender. Eu preciso me preparar para isso. Então, não é só preparar o enxoval. É se preparar para poder educar. Bora mais um? Só mais um. Finalzinho, né? Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente depois de melhorado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, só pune o mal quando existe e deixa de o punir quando não existe mais. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa de sofrimento, este persistirá somente enquanto aquele subsistir, ou diminuirá de intensidade à medida que o mal for desaparecendo. Olha que legal, né? O espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Qual é a função do árbitro? É o juiz. É apontar os erros, é dizer, quem que vai fazer isso? É o espírito. E a gente sabe que é o quê? A consciência. Podendo prolongar o sofrimento pela persistência no mal. Então, se o sofrimento está sendo prolongado, é porque eu ainda não fiz mudança. Gente, faz uma avaliação da tua encarnação, da tua vida. Se tu vê que a tua vida está em círculo, ou seja, é impressionante você dizer assim, gente, as coisas não mudam, as coisas estão repetindo, eu sempre estou frente a frente com uma situação, eu sempre estou passando por isso. Se você está sempre passando por isso, as coisas estão sempre acontecendo do mesmo jeito, é porque eu não mudei. Quando eu mudo, o mundo muda. Então a gente quer que o mundo mude. Não é assim, gente. A leitura está errada. Quando eu mudo, o mundo que está em torno de mim muda. Porque não é uma lei de causa e efeito, não é ação e reação. Se a minha ação não mudou, a reação também não vai mudar. Vai ser a mesma. Meu marido, a gente discute muito. Só discute quando os dois querem. Você continua reclamando das mesmas coisas, vão continuar discutindo, vão continuar brigando. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de fazer o espírito continuar sofrendo. Se eu dissesse assim, olha, Conceição, isso aqui tu fizesse isso, tu tem 300 anos de sofrimento. Eu vou dizer, então não vou nem fazer força, vou ter que sofrer mesmo. Mudar para quê? São 300 anos de sofrimento? Então vou continuar. No 299 eu penso nisso. Não é assim. Por mais que tenha uma sentença, como eu sou juiz, quando eu mudo, o mundo a história vai tomando um outro percurso. Então, gente, ninguém está fadado ao sofrimento, nós estamos fadados ao bem. E como nós não sabemos o nosso passado, por amor divino, né, a gente carrega as intuições. Então, é hora de nós trabalharmos nisso, né? Deus, que é justo, só pune o mal quando o mal o quê? Tão legal isso, né? Se eu ainda sou punido perante a lei, é porque o mal ainda existe, né? Muito legal isso. E deixa de o punir, que a gente sabe que é a própria consciência, né? Quando não existe mais. Ou, se quisermos,
sendo o mal moral a própria causa do sofrimento. Olha, gente, o mal moral é uma dor que não se compara a qualquer dor física. A dor moral. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa de sofrimento, este persistirá somente enquanto aquele subsistir, ou diminuirá de intensidade à medida que o mal for o quê? Desaparecendo. Então, com essa leitura, gente, dos códigos das penas futuras, nos mostra, cada vez mais que a gente vai estudando, que a vida ela é exatamente o que nós fazemos. É como diz o pessoal quando vai naqueles passeios lá no Nordeste, né? Com emoção ou sem emoção. Não é isso? A pessoa escolhe, assim é a vida da gente, com muita dor, com pouca dor ou sem dor. Porque a provação ela é um desafio muito grande, mas não há dor moral. Do arrependimento de ter feito a provação, nem se compara. Na expiação, há uma dor moral muito grande. Porque por mais que eu não lembre, eu sei que eu não deveria estar passando por aquilo, que eu estou sofrendo porque eu fiz. Inconscientemente a gente sabe. Tem uma nota de Kardec, a Mita está lembrando. Qual é a nota, Mita? Não é diferente do teu. Veja-se o capítulo 6, item 25, a citação de Ezequiel. Então, na próxima semana, a gente vai ver essa notinha, tá bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que é expiação? Eu vou reparar o mal que eu fiz. Quanto maior a gravidade do que eu fiz, maior a dor a sofrer. E não pense em expiação em uma encarnação e tudo está resolvido. Às vezes são várias e várias reencarnações. Porque o primeiro movimento que a gente vai estudar aqui é eu reconhecer e me arrepender. Reconhecer e arrepender é um dos primeiros passos, mas ainda não é a solução. Eu preciso reparar o mal que eu fiz e preciso passar pelo mal que eu fiz. E depois voltar para a prova que eu fugi, que deixei de passar. Então a expiação ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então expiação é eu reparar o mal que eu fiz. Provação não está dentro da pena, por quê? Porque a provação é Deus enviando para eu progredir. Então, nós podemos, por uma rebeldia em uma prova que eu estou passando, acabar criando uma expiação. Enquanto não há uma melhoria, ele vai continuar nesse processo do castigo. E quem está castigando? Ele mesmo. Por que ele está castigando? O que acontece? Porque nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. É uma lei. Toda lei divina é inderrogável. Se a causa é má, o efeito é má. Se a causa é boa, o efeito é bom. Então, quando ele diz a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Se ele melhora, deixa de receber o próprio castigo. Se eu não mudo, eu permaneço sofrendo eternamente. Isso é um fato. Agora, a misericórdia divina, ela vai intervindo. Ela vai intervindo. Então, tem algumas encarnações muito dolorosas. O grande lance, sabe o que é? A pessoa vai para a expiação, vai para as dores. Aí, quando ele volta naquela prova, ele tende a repetir tudo de novo. O problema é a prova.
Quando a gente está espiando, a gente está ali quase sempre difícil. Às vezes a gente se revolta também, mas normalmente a gente está ali, submetido, preso e limitado para não fazer o mal. Quando a gente se vê novamente na prova, lá está a gente, tocando terror novamente. Então, a adoração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Culpado por quê? Responsável. Se eu mudo no percurso, tudo pode mudar. Tudo depende de nós. Tudo depende do que eu estou fazendo hoje da minha encarnação. Faz uma avaliação da tua encarnação, da tua vida. Se tu vê que a tua vida está em círculo, ou seja, é impressionante você dizer assim, gente, as coisas não mudam, as coisas estão repetindo, eu sempre estou frente a frente com uma situação, eu sempre estou passando por isso. Se você está sempre passando por isso, as coisas estão sempre acontecendo do mesmo jeito, é porque eu não mudei. Quando eu mudo, o mundo muda. Então a gente quer que o mundo mude. Não é assim, gente. A leitura está errada. Quando eu mudo, o mundo que está em torno de mim muda. Porque não é uma lei de causa e efeito, não é ação e reação. Se a minha ação não mudou, a reação também não vai mudar. Vai ser a mesma. Então, gente, ninguém está fadado ao sofrimento. Nós estamos fadados ao bem. E como nós não sabemos o nosso passado, por amor divino, né, a gente carrega as intuições. Então, é hora de nós trabalharmos nisso, né? Se eu ainda sou punido perante a lei, é porque o mal ainda existe, né? Olha, gente, o mal moral é uma dor que não se compara a qualquer dor física. A dor moral. A vida, ela é exatamente o que nós fazemos. A pessoa escolhe, assim é a vida da gente, com muita dor, com pouca dor ou sem dor. Porque a provação, ela é um desafio muito grande, mas não há dor moral. Do arrependimento de ter feito a provação, nem se compara. Na expiação, há uma dor moral muito grande. Porque por mais que eu não lembre, eu sei que eu não deveria estar passando por aquilo que eu estou sofrendo porque eu fiz. Inconscientemente a gente sabe. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.